Olá pessoal, bom, então agora vamos dar início à nossa terceira aula, Movimento Pendular da Democracia Brasileira. Então na primeira aula a gente falou de democracia mais geral, depois a gente falou de autoritarismo e agora a gente vai pensar nesses dois elementos na realidade brasileira, né? E aí vale a pena também a gente parar um pouquinho aqui para refletir sobre esse termo, né? Movimento pendular. Bom, essa aula eu estou me inspirando basicamente num texto do cientista político Leonardo Avritzer, cientista político da UFMG, que ele fala sobre isso, sobre o pêndulo da democracia e autoritarismo no Brasil. Então, o que esse termo nos diz? Movimento pendular. É como se a gente pensasse naqueles relógios antigos, que tem lá um pêndulo e fica indo para a direita e para a esquerda, conforme os minutos vão se passando. Bom, quando a gente pensa nessa metáfora, para entender um pouco da realidade brasileira, é como se a gente tivesse uma hora o pêndulo sendo puxado mais para o autoritarismo, outra hora o pêndulo sendo puxado mais para a democracia, sem que a gente tenha uma fixidez nisso, Então, democracia realmente não se enraiza, porque você tem sempre esse polo sendo puxado para o autoritarismo. Ou o que eu deixei, para a gente discutir, que eu falei na última aula, os rescaldos autoritários que a gente ainda tem na nossa cultura política, na nossa realidade, que a gente vive no nosso dia a dia, que isso aparece inclusive nos períodos eleitorais, Bom, o Leonardo Avritzer, ele se baseia numa perspectiva teórico-metodológica, empírica também, da Escola dos Análises ou da História Nova, que foi traduzida para português como História Nova. É um conjunto ali de historiadores, com a maior parte deles de inspiração marxista, tentando fazer frente a uma historiografia tradicional que olhava muito para o medalhão da história. Então o que é esse medalhão da história? É olhar para os grandes líderes e seus feitos heróicos e como que esses feitos eles se desdobram no cotidiano daquela sociedade, na transformação daquela sociedade. Então olhando mais para os grandes líderes. A História Nova vai olhar mais para os vencidos e não para os vencedores, tentando contar uma história que não é uma história oficial, digamos assim, Então a gente tem, sim, os grandes líderes, as grandes figuras na historiografia, mas a história acontece no cotidiano, na história das mentalidades, na história das estruturas, e aí as estruturas é o que a gente vai mais olhar aqui, nesse elemento do movimento pendular. Por quê? Porque o Leonardo Avritzer está tentando entender esse movimento pendular como tendo um fundamento de longa duração no Brasil. Então ele não aconteceu hoje, mas ele tem ali rescaldos do passado, ele tem elementos do passado que vão sendo carregados, que vão tendo continuidade no presente e talvez no futuro. Não da mesma maneira, claro, não é igual, não é uma repetição exatamente, mas são alguns elementos de sociabilidade, de cultura política que incidem nos dias de hoje, que se incidem na sociabilidade, na cultura política nos dias de hoje, Então, como se tivesse essa articulação. Então, a longa duração é isso, Então, é como se a gente pensasse que tem alguns elementos, algumas características de discurso, de ação política, de entendimento sobre a sociedade que vão sendo, que não se transformam de uma maneira tão radical, que permanecem, que tem uma permanência grande, Bom, eu vou fazer um parênteses aqui para dar um exemplo, para que isso fique um pouco mais claro. Inclusive tem uma historiadora bastante conhecida, Lilia Schwartz, que tem um livro Brasil, uma biografia, com a Eloise Starling, que elas usam um pouco dessa base teórica e metodológica para entender a escravidão. Então a escravidão no Brasil, da forma como aconteceu, como uma instituição política, de comércio de pessoas
forçado, né, um comércio forçado de pessoas escravizadas para que fossem colocados forçadamente de novo a trabalhar no Brasil, né, isso não aconteceu apenas no Brasil, mas estou falando do Brasil em específico. Essa instituição ela não existe mais, embora os seus resultantes, alguns de elementos que foram colocados naquela época, eles têm permanência, eles têm resultantes nos dias de hoje. Então, desde trabalho análogo à escravidão até, quando a gente pensa no aspecto político, na desigualdade presente nos nossos parlamentos, né, das pessoas negras no Brasil serem, né, de uma camada mais pobre da sociedade, mais sujeita à violência policial, enfim. Então, essas são permanências que a gente pode observar, né? Então, continuidades que a gente pode observar acontecendo hoje, acontecendo na contemporaneidade. Bom, em relação, né, olhando aqui para o nosso objeto, que é pensar democracia e autoritarismo, o que o Leonardo Avritzer vai chamar atenção, né? Que um dos resultantes disso, né, desse movimento pendular da democracia e autoritarismo e não a cristalização e enraizamento da democracia, ele pode ser observado na não institucionalização de um padrão de direitos. E o que vem a ser isso, né? Não institucionalização de um padrão de direitos. Embora a gente tenha uma Constituição Federal, né, a Constituição de 1988, que trata as pessoas de forma isonômica, ou seja, todo mundo tem os mesmos direitos e deveres, né? Enfim, de forma geral, isso não quer dizer que aconteça na prática. Então, pessoas acabam tendo mais direitos que outras, porque esses direitos são, né, concretizados, né, mais do que outras pessoas. Então, enfim, pensar o acesso à moradia, né, a ter uma vida digna, acesso à saúde, enfim, vários dos direitos sociais que não são né, universalizados no Brasil. Então, essa institucionalização ela não aconteceu de forma ampla, né? Então, essa é uma questão. A outra questão de não violência na organização da sociedade e do sistema político, né? Então, a gente ainda tem elementos bastante violentos nisso, né? Na nossa sociabilidade e na política. E os eventos recentes que a gente vem passando nos últimos anos dão provas disso, né? De exacerbação dessa violência. Essa eleição desse ano, de 2022, vai ser a primeira eleição em que vai estar em vigor uma lei contra a violência de gênero na política, porque isso aconteceu muito fortemente nos últimos anos, né? E aí intensificado pelas redes sociais, né? Pela propagação nas redes sociais de discurso de ódio. Então, né, na política isso aparece e na sociabilidade também, né? Então, é como se a gente pensasse, bom, né, a universalização de direitos e a pacificação, né, das diferenças, né, através da mediação da política, ela ainda não foi feita de forma concreta no Brasil e com enraizamento. Claro que a gente tem momentos em que isso aconteceu de forma mais intensa, em outros momentos não, e isso é né, a premissa do autor do movimento pendular. Ele dá um destaque bastante importante para as elites e instituições com elementos antidemocráticos. Então é como se durante esse período de movimento pendular, e aí eu vou falar um pouco mais detidamente sobre os períodos em que ele caracteriza isso, existem elites que têm um apelo proto-democrático ou antidemocrático em alguns momentos. Então, com uma adesão baixa à democracia ou com, né, uma adesão forte ao autoritarismo. E a depender do momento em que da conjuntura observada, vivenciada, elas podem, né, forçar mais um autoritarismo ou se adequar à democracia, né? Então, essas elites, elas têm um compromisso muito débil, né, para usar um termo que a gente falou na última aula do Levitz e Ziblatt, em relação à democracia, né? Então, não tem essa adesão tão forte. Bom, para caracterizar então os períodos históricos no Brasil, o Leonardo Avritzer vai olhar para momentos de expansão da democracia e momentos de regressão da democracia, né? Então, quais seriam esses momentos de expansão da democracia? Ele dá conta, enfim, da metáfora aí
né, do relógio que eu falei anteriormente. Então, um momento de expansão aconteceu de 1946 a 1964, então, com a presidência da República de Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, que renuncia. Então, já, né, a crise se instaurando ali em 1961. E João Goulart, então 46 a 64 seria um período de expansão, ainda que com bastante turbulência. Então, se a gente for olhar, né, no final das contas, a tônica maior no Brasil é crise e não, né, uma estabilidade democrática. Então, esse seria um período, momento, uma quadra democrática, como a gente chama na ciência política. E o segundo momento, que é de 1985 a 2016. Então, 1985, acho que vale fazer de novo uma ressalva, que foi uma eleição indireta para presidente da República. Então, Tancredo Neves é eleito presidente pelo colégio eleitoral, então não é pelo voto popular, né, embora tenha havido manifestações muito fortes, as chamadas diretas já em 1983 e 1984, isso acabou não, né, tendo resultado ali, né, na eleição, né, não conseguimos eleger o presidente da República de forma direta em 85, então Tancredo Neves com vice José Sarney são eleitos de forma indireta. E depois, né, então Sarney continua como presidente da República, também um momento ali de bastante, né, crise, não exatamente crise, mas de tensões, de se realmente, né, o Sarney iria conseguir assumir, né, porque havia, né, um processo de transição muito delicado que a gente estava vivendo. Vou falar um pouco mais de transição na sequência. Depois, a eleição do Collor e o impeachment do Collor. Então, vejam, o primeiro presidente da República, né, nessa quadra democrática, então depois do regime civil-militar, que é eleito de forma direta, sofre processo de impeachment, né? Então assume Itamar Franco. Então vejam de novo, né, que a estabilidade democrática ela parece não ser a constante, né, e sim a crise. E depois 2 eleições de Fernando Henrique Cardoso, 2 eleições de Lula, 2 eleições de Dilma e aí o impeachment, né, que é um momento de ruptura, porque se tratou de um golpe parlamentar, não de um golpe como a gente viveu em 1964, mas dentro dos espaços legislativos, né? Então, com, claro, a adesão de outras instituições ou de outros grupos societários no Brasil. Então, vejam que a instabilidade ela é muito grande. E quando que essa instabilidade ela começa a dar né, algumas indicadores de que ela vai acontecer, você tem a regressão, né, que é o alinhamento de forças antidemocráticas e essas forças proto-democráticas, né? Então, a gente teve antes de 46 a ditadura do Estado Novo, que isso aconteceu, né, período de autoritarismo, mas durante esse período de expansão que o Leonardo Avritzer está falando, a gente teve ali, né, a ditadura civil-militar, que é essa regressão. E aí ele vai dizer, bom, né, o argumento ele vai nesse sentido de pensar, a eleição de Dilma em 2014 é contestada imediatamente, né, por uma parte ali da elite política, da elite econômica brasileira e da elite midiática também, e aí, né, esse pêndulo ele é puxado para, né, o polo autoritário novamente, né? Então, por isso que a gente tem muitos e muitos elementos para caracterizar como um golpe parlamentar, né? Então, o pêndulo para o Avritzer, ele é acionado em momentos em que há forte divergência em relação a determinados projetos políticos. E se ele não é possível de ser vitorioso na urna, o que se faz, né? Uma investida autoritária. Então, para a gente pensar de forma mais ilustrativa, né, sobre esse movimento pendular, a gente tem, então, ditadura, redemocratização, um momento de otimismo acrítico em relação à democracia e degradação institucional. Então, da ditadura civil-militar, se parte, né, o final dela, começa em 1974, mas isso, né, como eles próprios diziam, uma transição lenta, gradual e segura,
para a democracia, como eles próprios, eu digo, os militares. Então um período de redemocratização longo, né? A gente tem uma das ditaduras mais longevas no Brasil, mas a partir do momento em que, né, você tem ali a eleição indireta em 1985, depois a Constituição de 1988, a eleição presidência da República de forma direta, que foi Fernando Collor, e depois um período de estabilidade, a gente vivenciou um momento de otimismo acrítico, ou seja, de não olhar para os rescaldos autoritários que ainda permaneciam nas nossas instituições, que ainda permaneciam na nossa cultura política. E isso, não que isso levou a, né, claro que não, mas, né, a gente acabou vivenciando um momento que estamos ainda de muita degradação institucional. Né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, como que foi a nossa transição, para a gente pensar esse otimismo acrítico, né? Então, existem diversos autores que trabalham com a transição brasileira. Um dos muito importantes autores aí é o Florestan Fernandes, que vai falar de uma transição negociada, uma transição transacionada. Então foram negociações, acordos e soluções parciais para evitar uma mudança social mais revolucionária, uma ruptura mais revolucionária, né? E acabou priorizando reforma das instituições, né? Então, em 1979, nós tivemos a anistia, que foi uma anistia que foi feita pelos próprios militares. Então vejam, né, fazer uma transição que não tivesse o conflito no centro, mas que tivesse a reforma no centro, né, a apaziguação no centro. Então não vamos olhar para o passado, vamos olhar para o futuro. E isso fez com que o papel dos militares ele não fosse exatamente contestado, né? Então a gente não teve, né, na nossa transição e depois, já no período de democracia, a criminalização, né, dos militares que estavam no poder sobre os atos cometidos em nome do Estado, né, ou no Estado. Então isso é um elemento muito importante desse rescaldo autoritário. De 2011 a 2014, a gente tem no Brasil a chamada Comissão da Verdade, né, do período do governo da presidenta Dilma Rousseff, que tinha como objetivo investigar essas graves violações cometidas pelo Estado brasileiro de 46 a 88. Então não foi só durante o período da ditadura civil-militar, ainda que com ênfase nesse período. E isso, né, visava o que? A gente realmente dá um passo além, né, e enraizar essa democracia e retirar todos esses, né, escombros autoritários na medida em que a gente pudesse entender o que foi a nossa história, né? Então quando a gente pensa em justiça de transição, em pensar né, fazer essa virada democrática, a gente tem que entender o que aconteceu e impedir que isso venha acontecer de novo. Somente pelo entendimento do passado é que a gente evita, né? E claro que, né, pensar em criminalização mesmo, né? Alguns países aqui nossos vizinhos assim o fizeram, né? Como foi o caso da Argentina, né? Então, Uruguai também, e aí restringindo realmente esse papel político dos militares, né? Acho que é algo realmente relevante que a gente precisa lidar, né? Como que isso é muito impregnado na nossa história. Então, os militares participando de forma ilegítima da política em muitos momentos, né, cruciais. Bom, então a gente tem essa questão então de pensar ditadura, redemocratização, otimismo acrítico e degradação institucional, e o Leonardo Avritz vai ver, né, essa degradação institucional como tendo pontos de virada na eleição de 2014, justamente pelo que eu já disse, né, enfim, contestação dos resultados, etc., e a eleição de Jair Bolsonaro como sendo, né, um ponto alto nisso, né? E aí ele coloca algumas questões que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. O que significa ou significou a eleição, a vitória de Jair Bolsonaro em 2018 para a presidência da República? Seria o fim dessa nova república? A nova república que seria, né, a partir de 85, 88, 1985, 1988, quando a gente, né, retomou, né, a democracia e tentou realmente um enraizamento dessa democracia. E aí, por que poderia, né, alguns elementos que nos ajudariam a entender se a gente está falando de um fim da nova república ou não, ou se a gente é possível fazer essa virada, né?
puxar o pêndulo de novo para a democracia. A primeira coisa que ele diz, né, que essa eleição, né, e a partir da figura de Bolsonaro, houve uma reinserção da violência no debate político, então a violência sendo encarada como, né, uma estratégia política normalizada. O segundo elemento, uma interferência radical do Poder Judiciário durante, né, o período pré-eleitoral, né? Então esse é algo muito importante, inclusive, né, colocando o seu principal adversário, né, na cadeia, então Lula, né, não podendo disputar a eleição. O terceiro elemento, uma campanha eleitoral que deixa de ser um debate público porque estaria muito mais presente nas redes sociais e em redes que não são exatamente redes sociais, a gente vai discutir um pouco mais disso, em aplicativos de mensageria como o WhatsApp, então isso não fica publicizado, então não sei o que as pessoas estão discutindo exatamente, né? O quarto, que é uma relativização da negatividade de 1964, então, né, até uma exaltação, por vezes, da ditadura civil-militar, então, como que isso é pernicioso, né, para a democracia, pode, né, ser esse retrocesso, né, essa volta aí do pêndulo, esse puxo do pêndulo para o autoritarismo. E o último elemento, que é um fundamentalismo religioso, né? E aí, quando a gente fala de fundamentalismo religioso, a gente não está falando de todas as religiões, de todas as pessoas que são religiosas, mas do uso político de algumas vertentes aí do neopentecostalismo, e principalmente por algumas lideranças neopentecostais, né? Entendendo que tentam puxar o debate para algo que é próprio da vida privada, né? Que são os valores religiosos que cada indivíduo tem e que isso não tem que ser colocado forçosamente, né? Como sendo parte do debate público ou como sendo uma norma pública, mais do que debate público, como sendo uma norma pública, as pessoas têm que seguir isso, né? Então são valores que são próprios da individualidade, né? Enfim, de como as pessoas vivem suas próprias vidas, né? Bom, eu sei que esses são temas bastante espinhosos, tem muita coisa aqui para pensar. O Leonardo Avritzer já colocam algo que a gente vai desenvolver na próxima aula, que são as jornadas de junho de 2013, né? Então, como que elas também fazem parte desse movimento pendular, digamos assim, para o autoritarismo, não exatamente por causa das jornadas de junho, mas algumas das consequências desse evento histórico. Então, vejo vocês na próxima aula.